pessoal, tudo bem? Nós estamos começando um programa, o primeiro programa do ano, da temporada, e eu queria homenagear as mulheres. Então eu pedi para alguns amigos que me indicassem mulheres fortes, mulheres que conseguiram fazer a diferença na profissão que escolheram. Então eu trouxe uma pessoa muito importante, muito especial, que é a Lilian Ferreira. A Lilian é diretora executiva do Hospital do Rim. Mas por que eu estou falando para vocês? Não é porque geralmente a gente não fala empresa, a gente não fala marca. Mas é porque, para vocês terem uma noção de onde ela começou e onde ela chegou. Porque o Hospital do Rim é um hospital muito grande. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E lembrando que, agora que vocês estão assistindo, essa é a semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Então eu trouxe a Lilian por isso. A Lilian começou como técnica de enfermagem, formou-se em enfermagem também e acabou virando diretora de um grande hospital. E aí eu quero que você me conta como é que você saiu de técnica de enfermagem para chegar ali, sendo casada, com filhos e casada com militar, que a gente sabe que não é fácil ficar nos lugares muito tempo. A gente vive mudando. Eu tinha um sonho, eu queria trabalhar na área de saúde, mas eu nunca quis ser médica. Eu sempre quis trabalhar com enfermagem. Porque tem isso, né, gente? As pessoas perguntam assim, ó, você vai fazer enfermagem, por que você não faz medicina? Né? As pessoas têm muita isso. Muita gente pergunta, por que você não fez medicina? Porque eu não quis, né? Porque eu quis ser enfermeira, né? A minha primeira formação foi como técnica em processamento de dados. E deixa eu te falar, eu sou uma negação entre o computador e a cadeira. Tem um problema que às vezes sou eu, apesar de a gente viver nesse mundo tecnológico corrido. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz é, será que eu quero isso? E aí eu me formei e eu não me via nessa área. Novinha, 17, 18 anos, se formando no segundo grau, na época a gente fazia o técnico junto, foi quando eu resolvi fazer o técnico em enfermagem. Eu fiz 23 meses de técnico em enfermagem, fui concursada. Se descobriu lá? Me descobri. Eu amo ainda, apesar de não estar na assistência, é uma área que eu sou apaixonada. Sou apaixonada pela enfermagem, sou apaixonada por tudo que a gente faz, pelo cuidado, pela disponibilidade, né? Porque você tem que dispor, né? De amor, de carinho. Não é uma profissão fácil, né? É uma profissão que a gente percebe que por menos que você trabalhe, você se dedica muito mesmo a cada pessoa. É uma profissão que requer muito. A gente nunca sabe que trabalha pouco. Pois é, né? E a gente está cuidando do amor de alguém, né? Pode ser exatamente. Meu filho, meu esposo, meu pai, minha mãe, alguém que eu amo muito. E aí eu me formei como técnica, prestei o vestibular para enfermagem, fiz enfermagem, só que ao longo da minha carreira, eu sempre estabeleci metas. Então eu fui técnica e eu quero ser enfermeira. Então eu vou estudar para ser enfermeira. Eu me formei como enfermeira e aí eu pensei, agora sou enfermeira, o que eu quero? Quero conhecer um pouquinho mais. A minha primeira pós-graduação foi em oncologia, porque eu achei que me faltava na faculdade. Nós estávamos conversando aqui, interrompendo ela, mas nós estávamos conversando aqui mais um pouquinho antes de começar, e você me falou que você é uma pessoa muito curiosa, né, Lilian? Sou curiosa. As pessoas, para crescerem como a Lilian, precisam ser curiosas, tá, gente? Eu gosto de ler, eu gosto de ver vídeos e aí eu fui fazer a pós. Fiz uma pós, um MBA em oncologia, e aí comecei a me apaixonar pela qualidade hospitalar. Eu tive a oportunidade com uma enfermeira que trabalhou comigo lá em Recife, porque eu já morei em São Paulo, já morei em Recife, em vários lugares. E aí eu comecei lá em Recife, comecei como enfermeira, depois fui enfermeira da educação continuada, depois engajei na qualidade, trabalhei na qualidade. E a oportunidade de ser diretora me surgiu em dos meus estudos, né? Eu estava fazendo um MBA quando eu fui convidada para ir fazer uma seleção no Hospital do Rim. E foi aí onde tudo começou. A minha carreira de diretoria começou aí. Eu tive que estudar muito financeiro, porque assim, na minha formação, a minha base de menor valor agregado era entender o financeiro de um hospital. Então eu estudei muito, trabalhei muito, desenvolvi, criei meus PDIs, né? O que eu quero para os próximos meses, o que eu quero para daqui a alguns anos. Tenho alguns, o que eu quero daqui para o futuro, né? Hoje eu estou como diretora, mas eu sou enfermeira.
entendeu? Hoje eu ocupo uma posição de diretora, Então, sou mãe. Então, é isso onde eu ia chegar, né? Com tudo isso que você está falando, eu sei que foram muitos desafios para você chegar aí, né? Então, a gente tenta entender, assim, quais os desafios que você achou que é mais... Eu falo que não foram os maiores, mas talvez assim, o que mais te impactou para você sair da técnica de enfermagem, enfermeira e chegar na diretora. Eu vou te falar que quando eu me formei como quando eu me formei como enfermeira, acho que o meu maior desafio foi tirar a roupa de técnica para ser enfermeira. Então, as pessoas me enxergarem como enfermeira, porque as pessoas me enxergavam como técnica, né? E aí você tem que todo momento provar que você sabe alguma coisa, né? Provar no que você é bom, provar em por que você está ali. Lilian, e eu percebo que não é uma coisa relacionada, aí a gente já não está falando em sendo mulher, mas em sendo técnico. Eu percebo que parece que tem algum preconceito entre enfermeiros e técnicos. Eu já ouvi falar muito disso. Hoje o preconceito é menor. Mas eu posso te dizer que há 20 anos, revelando minha idade, que quando eu me formei, existia muito assim, ela foi técnica e agora está sendo enfermeira, né? Então, antes o desafio era maior. Hoje nós temos muitos técnicos que estudam e são enfermeiros e são bons enfermeiros. Só que em toda a carreira, Nicolas, você precisa mostrar que você é competente para estar ali. Então, a todo momento, inclusive, a todo momento. E aí você imagina que você era meu colega como técnico e de repente eu viro sua chefe. Então eu tenho que provar para você que eu posso ser sua chefe, sendo sua conhecida, sua amiga, que já trabalhei com você, mas que eu consigo sim te dar um direcionamento. Então esse acho que é um dos maiores desafios, é quando você é promovido dentro daquela instituição e precisa mostrar o quanto você é competente para estar onde você está. E talvez você não queira falar, mas às vezes o problema está no outro, tá, gente? O outro, que é o amigo, que agora não quer ser amigo porque ele acha que a outra cresceu, né? E aí a gente entende isso às vezes de outra forma, né? Mas a gente não vai falar sobre isso, que isso é assunto para um outro programa. Mas a gente entende que é isso, assim. E aí chegando como diretora de uma grande rede, diretora de um grande hospital, de uma grande empresa, você sendo a enfermeira e você sendo a diretora, como é que você concilia as demandas clínicas e financeiras e administrativas? Como é que fica isso? Porque você sabe os dois lados agora. Aí a gente precisa ponderar, né? Entender em que momento que a gente está. Aí você mostra por que você chegou lá. Entendeu? Né? A gente precisa ir ponderando, entendeu? Nicolas, o que é importante? O que eu vim fazer aqui? E a gente também não pode deixar o lado humano, sabe? Assim, o lado de trabalhar os colaboradores, de tentar melhorar a equipe. Você tem que ter os dois lados e precisa entender o que pesa. Tem horas que eu vou ter que ter atitudes que levam mais a pensar pelo lado financeiro da instituição. E tem horas que eu preciso ter atitudes que vai me levar mais para o lado assistencial. É claro que o paciente sempre sem deixar nenhum dos dois lados, né? Sem deixar nenhum dos lados. O paciente sempre é o foco. Um cuidado seguro, um cuidado dentro de um plano terapêutico. O paciente é o foco. Então, nesse momento, a gente tem que pensar o que é melhor para o paciente. O que eu, enquanto diretora, preciso fazer pensando no cuidado que a gente vai dar. O que eu forneço hoje? Né? Eu tenho que promover a saúde. Tem pessoas que vai no hospital e vai sair bem andando, nossa, mas tem pessoas que a gente precisa devolver ela para a sociedade de uma forma mais aceitável, que ela não tenha tantas limitações. Tem paciente que a gente sabe que vai devolver com muitas limitações ou não. Então o foco sempre tem que ser o paciente. Eu lembro que eu precisei do Hospital do Rim há muitos anos, assim. E eu lembro que eu gostei mais, porque o médico que me atendeu já era um amigo, então assim, mas eu lembro que a equipe que me atendeu, então isso tem muito tempo, tá, gente? Isso deve ter uns 15 anos. O atendimento lá já era bom, sabe?
as enfermeiras eram muito próximas da gente. Então eu percebo isso. É igual, por exemplo, eu sofro de enxaqueca e hoje, graças a Deus, eu não tenho tantas crises, mas eu tinha antes. Eu ia no hospital perto da minha casa, que também era assim. Sempre que eu estava passando mal, era plantão, né? Então, assim, cada vez era um médico diferente, mas as enfermeiras eram as mesmas. E eu percebi, assim, que umas já... Eu ia muito, tá, gente? É por isso que eu vou falar isso que eu tô falando aqui. Elas me chamavam já pelo nome, eu fazia ficha, mas lá dentro já tinha alguém esperando. Então, assim, eu percebia que é preciso humanizar esse lado, né? Às vezes você não consegue isso com o médico, porque alguns ainda têm aquela síndrome de que eu sou melhor que Deus, mas, assim, a enfermeira não. Parece que ela já te recebe, né? A não ser que ela esteja com muito problema, e aí tem muito aquele negócio que o problema tem que ficar no portão lá quando você chega, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. Mas eu lembro que eu sempre tive, pelo menos, muita sorte de ser muito bem atendido nos lugares que eu chegava, e basicamente pela equipe de enfermagem. Então é por isso que eu vejo muito esse lado da pessoa precisar entender, né, disso, de humanização. A enfermagem move o hospital, né? Uhum. Então ela é quem faz o relógio girar. Então, a enfermagem ela tem que estar preparada para receber os pacientes. E é igual você está falando, tem paciente que ele já sabe até o plantão que ele quer ir. Porque ele já sabe a enfermeira que vai estar lá, os técnicos que vão estar, os maqueiros, a equipe. Então, assim, essa parte da enfermagem, nós ainda temos muitas barreiras, né? De reconhecimento em algumas áreas, A enfermagem hoje a gente também precisa pensar, Nicolas, que ela não precisa só estar na assistência. A gente tem auditoras, enfermeiras auditoras, a gente tem gestoras, administradoras, a gente tem aquela enfermeira empreendedora, hoje a gente tem enfermeira esteta, né? Que é para aquela enfermeira que quer trabalhar aí com um público feminino e masculino que está aí, um mercado muito bom para essa equipe. Então, assim, a gente tem vários nichos para a enfermagem, mas a gente precisa sempre entender que eu preciso ser bom naquilo que eu faço. E eu percebo que, assim, você, pelo que eu andei lendo sobre você também, você fez uma implementação de algumas estratégias que você consegue fazer as equipes andarem dentro do hospital, andarem de uma forma legal, de uma forma que funcione, né? Fala um pouquinho disso pra gente. A gente tem muitos projetos, né? Lá dentro da instituição, nós temos vários projetos, né? A gente tem um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto onde a equipe tem uma psicóloga que acompanha. A gente tem um projeto chamado Academia de Líderes, e a gente teve Academia de Enfermeiros também, Academia de Líderes. A gente tem um Clube do Livro. Então, o colaborador que quer se desenvolver, ele não precisa comprar o livro. A gente tem alguns livros de gestão disponíveis para emprestar. A gente tem, eu já falei da Academia de Líderes, Academia de Enfermeiros. A gente tem um projeto chamado Feirinha do Caju, que é para os colaboradores que têm um empreendimento, que eu cozinho bem, ou eu vendo alguma coisa. Então, 2 vezes no mês, eles podem ir lá no hospital vender o que eles têm. Legal isso. Então, a gente tem vários projetos de trazer o colaborador para dentro da instituição. Deixa eu fazer meio que o advogado diabo aqui, mas vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. E aí não corre aquela coisa dentro do hospital de que você privilegia o lado dos enfermeiros, da enfermagem, porque você já foi enfermeira? Eu acho que não hoje. Hoje em dia não. Pode ter acontecido no passado. Hoje em dia não. Eu procuro trabalhar todas as áreas. Porque hoje eu sou chefe de todo mundo, né? Se a gente for pensar. Por isso que eu perguntei. De todo mundo. Eu acho que não. Eu acho que hoje é bem balanceado, equilibrado. Mas já houve. Mas hoje não. E aí a gente volta pro geral da coisa. Você acha que as mulheres hoje ainda enfrentam dificuldades para chegar, por exemplo, numa posição que você chegou? Sim. Ainda é difícil? Ainda é difícil, né? A gente ainda tem muitas barreiras, né? A gente vai falando de história, né? A gente vem aí num histórico, é um país, nós somos um país novo, né? O Brasil é um país novo. E as mulheres, elas ainda precisam como eu disse no começo, você precisa provar que aquilo que você está falando realmente é. A gente ainda tem alguns pontos machistas, mas hoje na minha equipe
No Hospital do Rim nós temos muito mais mulheres do que homens. Eu tenho 70% de mulheres no Hospital do Rim. Eu ia comentar com você sobre isso também. 30% de homens. E as minhas maiores supervisões e gestão são femininas. Eu sei que você tem a qualificação ONA. Temos ONA 2. Conta pra gente como que é. O que é? Conta pra eles em casa. O que é a acreditação? Tipo um ISO? O antigo ISO, mas não é o ISO. O ISO fala muito de documentação. A ONA é um processo de acreditação que começou lá no Brasil. A gente começa a falar de acreditação em 2002, né? 2002. Ele pegou força de 2010 para frente. Teve uma legislação que colocou a segurança do paciente em primeiro lugar em 2013. Em 1 de abril, não é mentira, mas é em 1 de abril de 2013, que a Anvisa vem falando muito sobre segurança do paciente. O que é o título de acreditação? É que você preza por processo, segurança e excelência. Então, quando você é ONA 1, você fala muito de segurança do paciente. Quando você é ONA 2, você fala de processos bem definidos, indicadores, POPs, protocolos, manuais, e que você acompanha isso. E a segurança do paciente sempre em primeiro lugar. O que eu faço para o paciente ser seguro na instituição, da hora que ele entra até a hora que ele sai. Então a ONA é um título. Se existe 3 níveis, né? ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Então a ONA 1 fala mais da segurança e do processo, ONA 2 já é a interação entre os processos e começar a mostrar resultado, e ONA 3 é a excelência. Então o Hospital do Rim ele vem trabalhando desde 2020, a gente vem falando de processo de acreditação hospitalar. E agora em 2023 nós fomos certificados ONA 2 na primeira avaliação que nós tivemos. Muito bom isso. Vou falar uma coisa que fica parecendo assim que eu sou feminista, mas eu não sigo muito essas coisas assim, não. Eu não sou militante, eu não sou feminista, eu não sou machista. Mas eu acho que tem algumas instituições ou alguns tipos de empresa que precisa ser dirigido por mulher. Eu não sei explicar assim como, mas eu acho que precisa, porque mulher ela tem uma forma de pensar diferente, muito mais organizada que homem, tá, gente? Não fica brigando não, mas é de verdade isso. Então, assim, e uma forma mais humanizada de ver as coisas e ver o entorno. Porque tem pessoas que elas veem só o centro da coisa, né? Tem as mulheres, elas, pelo menos as que eu tenho, que eu convivo, parece que conseguem ver de forma global e ver lá na frente ainda. Eu não sei se é esse negócio de ser mãe, casada, com filho, e ainda trabalhar fora e ainda cuidar da casa, que você consegue ter uma visão macro das coisas, mas eu acho que precisa. Você começa a olhar um todo, né? Sabe por quê? Eu acho que é muito assim. Como eu tenho muito negócio de gerenciar crises, então eu vejo lá na frente. Então eu acho que vocês devem ser mais ou menos assim, nossa, eu vou fazer isso agora, porque lá na frente isso vai me cobrar, então já vamos resolver. Vai acontecer? É bem isso. Acho que a mulher, né, a gente nasce com um instinto de querer promover o melhor, né? Entender o cuidado de todos, acho que é isso. Eu também acho. Lilian, conta pra gente, ou como o programa, né? O programa chama Conta Pra Mim. Conta pra mim, assim, o que você diria hoje para as mulheres ou para aquela enfermeira que se inspira em você e tem você como exemplo e quer chegar onde você chegou, que quer crescer na carreira dela? Que estude, que ela tenha uma meta determinada. Às vezes eu não quero ser diretora, eu não quero ser supervisora, eu não quero ter um cargo de liderança, mas que eu seja sempre a melhor naquilo que eu faço. Então que eu seja uma técnica de enfermagem, que eu faça muito bem o cargo da técnica de enfermagem. Não só de técnico, vamos falar, às vezes tem pessoas que querem ser babá, que eu seja muito boa enquanto babá, né? Que eu quero ser professora, que eu seja boa naquilo que eu faça, que eu estude, que eu me dedique, que eu não me dedique só à profissão, que eu me dedique à família, que eu me dedique aos amigos, a uma boa leitura, a fazer o que eu gosto, né? Fazer um pouco daquilo que eu também gosto, mas que eu estude. Exatamente. Muito, e uma das coisas que eu acho um absurdo hoje são os professores não ganharem o tanto que eles merecem, porque eu também não sei o tanto que eles merecem. Mas eles deveriam ganhar melhor que todo mundo, porque a gente só tem as profissões que a gente tem porque teve alguém para ensinar. Sim. Né?
e parece que é meio... não é tão assim, né? Não é tão bem visto assim, mas tudo bem, um dia a gente chega lá. Lilian, nesse dia, nessa Semana Internacional da Mulher, nesse dia, eu queria muito parabenizar todas as mulheres a partir de você aqui comigo. Então, assim, dizer que eu sou uma pessoa que torce sempre para as mulheres crescerem, cada uma na sua profissão, cada uma no seu jeito de viver e o que escolher fazer, né? Então, assim, muito obrigado mesmo por mostrar isso pra gente. Obrigada por essa oportunidade, pelo convite. E às vezes, Nicolas, a gente acha assim, fulano teve sorte, ou fulano tinha dinheiro. Eu venho de uma família bem humilde, tá? E eu sempre quis estudar. E a Lilian mora em Brasília, tá, gente? Ela vem de lá para trabalhar aqui no Hospital do Rim. Então, não é sorte não, né, Lilian? Não é sorte, é muito trabalho. É muita resiliência em alguns momentos. É você estudar, entender o quão você pertence, né? Às vezes a gente precisa se sentir pertencendo. A gente precisa sentir que a gente está no caminho. Que se eu não for diretora amanhã, eu vou fazer o melhor até onde eu pude. Então, acho que sempre a gente tem que se dedicar naquilo que a gente se propôs. E é isso mesmo. O que eu falo para vocês com as palavras da Lilian, seja sempre o melhor naquilo que você escolher, né? Você vai ver o resultado disso. Lilian, obrigado. Obrigada mais uma vez. E espero vocês no próximo programa. Muito obrigada.